Salve, salve, alunos do sexto ano do Colégio MCE. Bem, a cidade de Esparta, ela foi fundada pelos dórios, sudoeste do Peloponeso, em uma região chamada de Lacônia. Essa região, do ponto de vista geográfico, ela era montanhosa e sem saída para o mar. A partir do século XII a.C., que os dórios eles deram as características militares à cidade de Esparta. O governo espartano ele era constituído por uma diarquia, pela Ápela, pela Gerúsia e pelo Eforato. Começando pela diarquia, a diarquia é uma forma de governo onde dois reis exercem o poder. Isso, a cidade de Esparta, ela era governada por dois reis. Um rei tinha funções militares e outro rei tinha funções políticas e religiosas. Só que esses dois reis eles não mandavam sozinhos. Tudo que eles faziam era com base nos conselhos. Um conselho muito importante era chamada Ápela. A Ápela ela era uma reunião formada pelos soldados que compunham o exército espartano. Além da Ápela, existia um conselho que ele era muito importante, responsável por formular as leis, que era a Gerúsia. A Gerúsia ela era um conselho formado por 28 anciãos com mais de 60 anos de idade. Esses anciãos eles eram conhecidos como os gerontes. E eles eram de famílias ricas, principalmente grandes proprietários de terra lá da cidade de Esparta. E conforme já mencionado, a função da Gerúsia era criar leis. O Eforato era um conselho formado por 5 membros. Esses membros eles recebiam o título de éforos e a principal missão do Eforato era executar as decisões da Gerúsia. A sociedade espartana ela era composta por 3 classes sociais. Os espartanos, que era a classe dominante, os únicos com direitos políticos, seguido pelos estrangeiros, que se dedicavam ao comércio de Esparta, que eram chamados periecos, e por fim nós temos os escravizados, que eram os povos que foram dominados pelos espartanos e tentaram resistir durante o processo. Esse grupo de escravizados eles eram denominados de ilotas. A principal característica de Esparta é que todos os escravos, todos os ilotas, eles pertenciam ao Estado, à cidade de Esparta, e não à população em si. A cidade de Atenas, ou a polis ateniense, ela foi fundada pelos jônios lá na Ática, na Península Balcânica, por volta do século X a.C. E essa cidade ela era bem próxima do litoral, possuía o porto de Pireu, que favoreceu o comércio marítimo. Essa cidade ela ficava localizada geograficamente em uma planície fértil, e além disso, a cidade de Atenas ela contava com áreas voltadas para a agricultura e ela era protegida por montanhas. Um ponto muito importante é a respeito da população ateniense. A população ateniense ela era dividida em 3 categorias. Nós temos os cidadãos, os metecos, que eram os estrangeiros, e os escravizados. A partir do século VII, os políticos, os legisladores e os tiranos, eles procuravam resolver os problemas políticos que existiam em Atenas. Principalmente o conflito entre os cidadãos, as pessoas que tinham direitos, e os não cidadãos, as pessoas que não tinham os direitos assegurados. Tudo começa por volta do ano de 620 a.C., quando o legislador Drácon ele cria o primeiro código de leis para funcionar na cidade de Atenas. Seguido sucessivamente por Solon, que no ano de 594 a.C., ele aboliu a escravidão por dívidas, fato que afetava muitos camponeses pobres, e ele substituiu o critério de nascimento pelo critério de riqueza para o acesso aos cargos públicos, dando o maior poder para a aristocracia. Outro ponto que nós temos também acerca de Atenas é que, no caso, esse mesmo legislador, ele criou um conselho para que os participantes mais pobres pudessem tomar parte nas decisões políticas da cidade, a chamada eclésia, que era conhecida como uma assembleia popular. E no caso era a eclésia que escolhiam os magistrados. O Solon ele criou ainda um outro conselho conhecido como Bulé,
que era composto por 400 membros, que eram escolhidos pela eclésia, e esse conselho elaborava as leis que a eclésia iria votar. Em 560, um tirano chamado Pisístrato, ele subiu ao poder e ele limitou os poderes da aristocracia e instituiu também um pequeno crédito para os camponeses. Em 510, o legislador Clístenes, ele toma o poder e ele cria a chamada democracia. Ou seja, esse regime democrático ele era baseado na chamada isonomia. Isonomia significa nada mais nada menos que a igualdade de todos perante a lei. Dentro desse conceito, qualquer indivíduo, rico ou pobre, ele podia ser magistrado, podia ser político. Daí o nome desse tipo de governo era democracia. Demos quer dizer povo, kratos quer dizer poder. E nesse contexto nós temos duas guerras. As guerras médicas, que ocorreram entre os anos de 490 a 448 a.C., as cidades gregas elas foram lideradas por Atenas e Esparta, as principais cidades da época. E os gregos venceram a batalha. E muitos historiadores eles consideram que essas guerras marcaram, do ponto de vista social e cultural, a passagem do período arcaico para o período clássico da história grega. Logo depois nós temos outra guerra, que é a chamada Guerra do Peloponeso, que ocorreu entre os anos de 441 a 404 a.C. A Guerra do Peloponeso ela foi um conflito militar entre as cidades-estado da Grécia Antiga. Um grupo de cidades ficou do lado de Atenas e outro grupo de cidades ficou do lado de Esparta. Ocorreu entre os anos de 431 a 404 a.C. As principais causas da guerra, os espartanos eles viam com desconfiança o desenvolvimento econômico e a influência política de Atenas. Depois desse conflito, todas as polis elas ficaram enfraquecidas e elas acabaram tornando-se uma presa fácil para o Império Macedônio. Ou seja, o rei Filipe ele domina grande parte das cidades gregas e o seu filho e sucessor Alexandre Magno, conhecido como Alexandre o Grande, ele domina o restante e ele transforma tudo no chamado Império Greco-Macedônio. Por aqui eu finalizo esse vídeo, eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo episódio.